Shalom, paz do Senhor Jesus. Primeiramente queremos agradecer ao Walter, à Carla, pela incumbência, pela confiança que nos foi dada, para estarmos trazendo uma palavra da parte do Senhor para vocês, alunos da Escola de Consolidação, né? E espero que seja de bom proveito, que vocês venham realmente, né, assimilar aquilo que a gente vai falar, né? E com certeza vai ser bênção. Shalom, a paz, queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Quero agradecer, o Walter e a Carla que nos proporcionou esse momento de estarmos falando um pouquinho da palavra com vocês, transmitindo algo, assim, algumas experiências nossas para vocês, para que vocês sejam grandemente edificados através dessa palavra, amém? Amém. Como eu disse, né, foi nos passado, né, para que estejamos falando dentro do versículo 12 do capítulo 10 de Daniel, né? E eu gostaria de estar dizendo para vocês, no meu entendimento, que Daniel era um homem de oração, um jovem de oração, né? Até visto pelos livramentos que ele teve, né, dentro da palavra, né? Os livramentos que o Senhor deu para ele, né? Ali na fornalha, né? Assim como na cova dos leões. Daniel, tudo isso baseado nas orações que ele fazia, né? E também um jovem que queria realmente ter o entendimento da palavra do Senhor. Ele buscava o entendimento da palavra do Senhor, né? Aqui no versículo 12, ele queria ter mais entendimento, ele queria saber mais da palavra do Senhor. E o Senhor ouviu as orações dele, né? As petições dele, desde o primeiro momento. Assim diz a palavra do Senhor. Então Daniel foi um homem que realmente recebeu do Senhor, né, as bênçãos que ele buscou. Por quê? Porque era um homem temente ao Senhor, era um jovem temente ao Senhor, e ele realmente fazia tudo aquilo, né, com o coração aberto diante do Senhor, tudo através da oração. E eu creio que realmente isso até nos dias de hoje. Nós temos que realmente buscar ao Senhor em oração, né? Nos momentos alegres, nos momentos difíceis, talvez até em momentos tristes, por que não, né? Tudo isso se passa aqui nessa terra hoje, né? Até nos momentos que estamos vivendo hoje, né? Se não fosse o Senhor, sei lá como estaríamos, né? Passando por todas essas dificuldades que estamos tendo aqui, né? Nos dias de hoje, mas o Senhor é aquele que em tudo pode e tudo faz e tudo sabe, né? E eu creio que vamos passar por esses momentos brincando até no futuro aí de tudo isso, dando risada de tudo isso daí, mas eu creio que em nome de Jesus vocês vão ser a turma mais edificada da escola de líderes, que estão aprendendo realmente, né, na prática, né, quer queira, quer não, na prática, né, vivendo o dia a dia, né, de tudo isso que estamos vivendo. E eu creio que muita oração, com muita oração, aprender, né, no presencial uma coisa, online eu acredito que é mais difícil, né? E vocês com certeza vão ter um aprendizado melhor de qualquer outra turma, eu creio. Amém? Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. É interessante que quando eu estava orando, né, pedindo para que Deus viesse colocar, né, no meu coração algo para estar falando para vocês, dentro desse versículo, né, que o Walter mandou pra gente, Deus me fez lembrar lá atrás, né, quando eu já era uma cristã, mas assim, não tinha um bom testemunho, né? E eu falava, mas Deus, vou falar isso? Ele falou assim, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história. Então vou contar um pouquinho da minha história para vocês, bem resumida, e numa outra oportunidade eu posso contar um pouco mais da gente, né? Então assim, eu sempre fui uma pessoa cristã, mas eu não dava um bom testemunho de cristã, né? Tudo que você imaginar de errado, a Raquel fazia. Então, me casei, né? Nos casamos e eu continuei indo para a igreja,
Meu marido não era cristão, e às vezes ele ia comigo, eu chamava, ele ia, mas quando ele saía ele já não gostava, saía falando mal, né? Que não foi legal, a palavra, que isso, aquilo, outro. Amém. E aí um dia eu falei para ele, então não vou te convidar mais para ir para a igreja comigo, vou continuar indo sozinha. E assim eu fiz, continuei indo para a igreja sozinha. Então a gente passou, assim, teve um tempo que a gente passou um período assim muito complicado da nossa vida, um período ruim, difícil, né? Qual ele ficou desempregado e eu que nunca tinha saído para trabalhar fora, né? Só em casa, cuidando das crianças, né? Acabei tendo que sair para trabalhar. E eu arrumei um serviço para trabalhar numa creche, cuidava de crianças. E houve um tempo que eu precisei voltar a estudar, porque estava sendo exigido, né? Para que todas as funcionárias estivessem estudando, cursando lá, para poder ser informadas as professoras para continuar instruindo, ensinando as crianças. E eu voltei a estudar. E certo dia cheguei da escola, estava assim numa situação muito difícil nós dois, e eu fui diante de Deus. Cheguei em casa, estava todo mundo dormindo, ele, as crianças, e eu fui buscar em Deus. Falei com Deus, eu falei, Senhor, fala comigo porque eu preciso de uma resposta. E eu nunca tinha tido essa experiência com Deus, eu nunca tinha ido diante do Senhor orar. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não gostava de orar, não gostava de ler a Bíblia, então eu não meditava na palavra, né? Eu confiava em Deus, acreditava que existia Deus, mas eu não tinha intimidade com Deus, não conhecia verdadeiramente. E nessa noite eu cheguei e falei com Deus. E Deus me levou a uma palavra, lá em Provérbios 6, que fala da formiga, né? Que a formiga é trabalhadora, que não tem ninguém para governar ela, e ela produzia, né, o alimento. E ali eu sei que a palavra falou fortemente ao meu coração. Teve uma parte que falava assim, que até quando você vai ficar deitada, de braços cruzados, dormindo, que o ladrão vai chegar e roubar, né? E quando eu meditei nesses versículos, eu fiquei assim pensativa. Naquela hora me veio assim um estalo, que da igreja que eu era, eu trabalhava em frente à igreja que eu frequentava. E tinha orações todos os dias pela manhã na igreja. Só que eu tinha preguiça de acordar mais cedo para estar lá. Para que orar, né? E o Espírito Santo falou isso comigo. No outro dia eu acordei cedo, né? E fui mais cedo para trabalhar. Fui para a igreja, na verdade. Levantei mais cedo e fui orar. Saí da oração e ia trabalhar, porque era de frente, então dava tempo. E eu fui, comecei a orar. Passei a buscar ao Senhor de uma forma a qual eu nunca tinha buscado na minha vida. Nunca tinha tido essa experiência com Deus. Foi a primeira vez. E comecei a buscar ao Senhor até mesmo pela vida dele, porque eu queria que ele se convertesse, eu queria que ele frequentasse a igreja junto comigo. E eu comecei a clamar ao Senhor. Todos os dias pela manhã eu ia na igreja, né, buscar em oração. E ali eu chorava diante de Deus, eu pedia para o Senhor mudar a minha situação, mudar a minha causa, entrar, na verdade, na minha causa, né, converter o meu esposo para que ele estivesse frequentando a igreja, para que ele estivesse indo comigo para a igreja, né? E ali Deus moveu de uma forma tão extraordinária que, assim, queridos, não demorou muito. Eu passei a encontrar o apóstolo, né, que o apóstolo se converteu na igreja que eu era. Depois ele saiu, se formou a pastor e a gente perdeu contato. E muito tempo depois a gente se reencontrou e ele falou que era um pastor. E aí eu já estava indo nessas orações pela manhã. E aí um dia eu falei para ele, vamos lá na igreja do pastor Ronaldo conhecer. Aí ele falou, vamos. Aí a gente foi, ele gostou, tal. A gente voltou para casa felizes. E no outro dia, aí ele me convidou, ele falou, vamos de novo lá na igreja do pastor Ronaldo? Eu falei, vamos.
Aí a gente foi, queridos, foi assim, num sábado, foi maravilhoso aquele dia, porque a gente sentou na última cadeira, né? E para minha surpresa, na hora da oração, eu estava com a minha cabeça baixa. Quando eu levantei a minha cabeça, ele já estava indo lá na frente para aceitar Jesus. Então aquele dia para mim foi assim uma glória, né? E de lá para cá a gente passou a frequentar a igreja do apóstolo, né? Que era uma igrejinha pequenininha, tinha lá umas 30 pessoas na época. E a gente passou a frequentar a igreja do pastor Ronaldo. E ficamos lá. Aí veio o encontro, veio a mudança da igreja, a gente passou pelo encontro. Aí ficamos aqui em casa com a primeira escola, o apóstolo que era o nosso professor. Então tinha bastante gente na escola aqui. A primeira escola foi aqui em casa. E após a gente passar pelo encontro, o apóstolo abriu a célula aqui em casa também. Então a primeira célula nasceu aqui. O apóstolo ficou 2 meses sendo nosso professor aqui de uma turma boa que tinha aqui. E após esses 2 meses ele foi abrir uma outra célula lá na Parada 15 de Novembro, numa outra casa. E aí nós ficamos tomando conta da célula aqui. E assim, para encurtar a história, né? Deus assim nos levantou como líderes assim de uma forma assim maravilhosa, porque eu que não tinha experiência de orar, de ler a palavra, eu comecei, né, depois de ser levantada líder, eu passei a orar mais, a ler mais a palavra, aprendi mais, né, e o Senhor foi direcionando. Então, por que eu estou te contando isso? Porque eu aprendi que é diante de Deus, né, diante das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, falta de sabedoria, se a gente não for diante de Deus para buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor em oração e na palavra, a gente não entende, a gente não cresce, né, e a gente vai na igreja por ir. Então, diante da minha história, né, eu quero declarar a vocês que estão se formando líderes também. Seja fiel à palavra, seja fiel a Deus, né? Busque em Deus a direção, porque quando o Walter mandou esse versículo para gente, eu fiquei meditando nessa palavra, nesse versículo, e eu voltei um pouquinho no capítulo 9, aonde o rei Dário foi constituído rei da Babilônia. E lá atrás, o profeta Jeremias tinha profetizado a desolação, né, a destruição de Jerusalém. Que iria durar assim por muitos anos, por muito tempo. E Daniel, na época, ele ficou sabendo disso, do que ia acontecer, e ele não podia ficar ali parado, né, esperando acontecer aquela destruição para fazer alguma coisa por aquele povo. Então, o que ele fez? Qual foi a saída de Daniel? Ele foi diante do Senhor. Ele foi buscar uma saída na oração, né? Então, ele orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, olha só as palavras dele, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, né? Então, neste capítulo 9, Daniel ele faz uma oração de arrependimento e se humilha diante de Deus pelo povo. Ele, naquele momento daquela dificuldade, daquela situação que o país ali ia vivenciar durante tantos anos, 70 anos, a Bíblia diz. Então, diante daquela situação, Daniel ele não ficou prostrado, chorando. Ele teve uma atitude, né? Foi o que eu tive naquela noite que eu cheguei em casa, que não orava, que não lia a palavra. Eu tive uma atitude de orar, de buscar ao Senhor uma direção. Eu me espelhei, na verdade, aqui nessa palavra de Daniel. Por isso Deus falou para eu contar um pouquinho para vocês, porque Daniel ele foi um referencial na Bíblia, né? Um dos referenciais, né? Que era um homem que buscava Deus o tempo todo. Ele não se intimidava pelas circunstâncias que ele enfrentava ali no dia a dia. Ele enfrentou a fornalha ali com seus amigos, ele enfrentou a cova dos leões,
mas ele não se importou com os decretos que vinha contra eles ali, contra seus amigos, ele não se intimidou, pelo contrário, ele foi ousado, né? Ele foi ousado em enfrentar toda aquela situação e falar: o meu Deus é maior, e se ele permitir, eu vou morrer, e se ele não permitir, ele vai me livrar da cova, né, dos leões. Então foi o que aconteceu. Daniel, ele foi buscar a solução em Deus. E é isso que nós temos que fazer, queridos, né? Entenda uma coisa: você tem uma resposta diante do problema, diante da sua situação difícil, da sua situação ruim, da falta de emprego, muitas vezes, né? Essa época que nós estamos vivendo, esses 90 dias de pandemia, né? Onde muitos estão desesperados, estão assustados, estão muitas vezes até entrando em depressão por conta das notícias, das más notícias que temos ouvido, né, todos esses dias. Então, você só precisa ter uma atitude como Daniel, como eu tive, né, de se levantar em oração, de ir buscar uma solução para o problema. Na época eu estava vivendo um problema muito difícil aqui na minha casa, né, e naquela noite, eu creio que Deus marcou aquela noite comigo, para que eu acordasse, para que eu me despertasse, para que eu tivesse uma atitude de mudança. E foi o que Deus fez, né, diante daquela palavra que Ele me deu, Provérbios 6. Depois vocês peguem a Bíblia e vocês leem Provérbios 6, do versículo 1 ao 11, né, e peça para que o Espírito Santo te dê um entendimento, porque Ele deu um entendimento para mim. Talvez ele dê um entendimento diferente para você, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, você leia e medite e faça como Daniel, porque nesse versículo aqui, a qual Deus enviou o anjo para falar com Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, assim, o Senhor, Ele vem por causa da tua palavra, por causa da tua oração, por causa do teu choro, por causa do teu clamor, o Senhor, Ele vem, né? Então, um líder, ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa meditar na palavra. Então, ao invés do líder ficar murmurando, se prostrando diante de uma dificuldade, um discípulo vai chegar para você pedindo ajuda, contando, né, um caso, uma situação que aconteceu, você vai ter uma direção buscando em Deus para poder ajudar esse seu discípulo, né? Então, assim, ao invés de ficar prostrado diante do problema, das dificuldades, dessa pandemia, vai diante do Senhor, se prostre diante do Senhor, né? Porque o nosso Deus, ele é grande, ele é tremendo, e ele tem a saída, ele tem a solução para você, ele tem um futuro grandioso para você. Então, não temas as má notícias, não temas, não tenha medo, né? Mas busca o Senhor, porque o Senhor é aquele que te levanta, o Senhor é aquele que te anima, o Senhor é aquele que te segura pela mão, né? Ele te toma pela mão. Então, assim, veja em Daniel uma referência, né? Ele foi um jovem que ele não se intimidou diante do problema que iria chegar. Ele não se intimidou, mas pelo contrário, ele se levantou, ele teve uma atitude, tomou uma decisão. Então, queridos, você que está se formando, né, está na escola, vai se formar um grande líder, porque eu creio que daí dessa escola vão sair grandes líderes, né, grandes pastores, ministrantes da palavra, né? Então, receba como um referencial Daniel, né? Daniel, um jovem valente, corajoso. Então a palavra fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra.
E se você for folhear a palavra, você vai ver que tem muitos versículos, muitos textos bíblicos que fala com você sobre orar. Orar sem cessar. A oração é o elo que te liga direto no trono de Deus. Então eu quero assim profetizar sobre você, declarar sobre você a unção de Deus, né? Que o óleo da unção seja derramado sobre a sua cabeça, que nunca falte esse óleo, esse azeite do Senhor, esse azeite do céu sobre a sua cabeça, para você ministrar a palavra para os seus discípulos, para você ser um grande líder, um líder extraordinário, né? Temos várias referências na Bíblia de líderes, então medita na palavra, né? E alcança a sua liderança de excelência. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Glórias a Amém. Deus. Amém. Eu espero ter passado para vocês assim um entendimento, né? Através do meu testemunho. Né? Tenho muitas outras coisas para contar, mas um dia eu vou ter um tempo legal para contar para vocês. Amém? Só complementando, né, dentro do versículo 12, né? Daniel, ele era ouvido pelo Senhor realmente por causa das suas orações, porque era um homem de oração, né? E Deus ouvia as palavras dele, né? O Senhor ouvia as palavras dele, e por quê? Porque ele buscava o Senhor humildemente, né? Humildemente. Então, temos que ser humildes, né? Ao buscarmos o Senhor, nos colocarmos realmente diante do Senhor com humildade, né? E também porque ele queria o entendimento da palavra do Senhor, né? Como diz aqui, humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento. Entendimento. Amém. Ele buscava o Senhor porque ele queria entendimento, ele queria entender mais do Senhor, ele queria saber mais do Senhor. Então, essa tem que ser também a nossa busca hoje em dia diante do Senhor. Temos que buscar com humildade e também querendo tão somente o entendimento da palavra do Senhor para podermos colocar em prática, né? E assim é com vocês aí na escola. Vocês têm que buscar entendimento para estar colocando em prática tudo aquilo que vocês vão aprender, né? Eu tenho certeza que vocês estão sendo ministrados aí, né? Por pessoas realmente do Senhor, realmente pessoas, né? Que têm o Senhor como principal propósito da vida deles. Amém? Amém? Amém. Eu creio que, não sei se era tudo isso ou se falta alguma coisa, né? Que os professores queriam que a gente falasse, né? Mas eu creio que o Senhor vai fazer com que vocês realmente entendam aquilo que nós falamos, Amém. Aquilo que nós quisemos passar para vocês. Amém? Amém, queridos. Deus Amém. abençoe. Obrigado. A paz, shalom. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.